preciso de você. Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá, queridos telespectadores. No programa de hoje, eu vou falar a respeito da avaliação psicológica pericial. Este tipo de avaliação é realizada ao longo de um processo judicial, toda vez em que o juiz não tem o conhecimento específico necessário para decidir as questões legais. Quando esse conhecimento diz respeito à área da psicologia, é um psicólogo, perito, que faz esse tipo de avaliação para ajudar o juiz a decidir da melhor forma. Porém, a minha ideia aqui hoje é diferenciar este tipo de avaliação psicológica realizada no contexto forense da avaliação psicológica ordinária, quando a pessoa busca voluntariamente um psicólogo para fazer uma avaliação. Por exemplo, pais que têm dúvidas em relação ao filho ter algum diagnóstico de psicopatologia, por exemplo. A avaliação forense, ela se dá em um contexto específico. Em geral, ela acontece no próprio fórum. As condições do chamado setting, que é o ambiente em que o cliente está com o psicólogo, elas são totalmente diferenciadas. Por quê? Porque a pessoa que está sendo avaliada não está ali voluntariamente. Ela foi obrigada a participar desta avaliação em decorrência do processo pelo qual ela está passando. Isto determina várias outras diferenças entre uma avaliação psicológica comum da avaliação psicológica forense. Esta pessoa, o chamado periciado, ele tem a consciência de que, primeiramente, não há o sigilo de um atendimento psicológico normal, já que o objetivo desta avaliação é exatamente trazer elementos para que o juiz possa decidir aquelas questões levantadas no processo. Portanto, esta pessoa já vai para a avaliação sabendo que as informações que ela trouxer não serão mantidas em sigilo, ou seja, elas serão reveladas no processo, no chamado laudo pericial, que é o documento decorrente da perícia psicológica. Assim, a pessoa sabe que toda a informação que ela levar a esta entrevista psicológica poderá ser comprometedora para si, no sentido de que poderá vir a ser contrária aos seus interesses no processo. Daí, o grande risco de que os dados levantados não tenham a fidedignidade necessária, porque as pessoas podem simular ou dissimular situações e elas podem não trazer informações importantes e necessárias para uma adequada conclusão do perito. Assim, todo e qualquer instrumento disponível ao psicólogo deve ser utilizado para que se chegue o mais próximo possível da verdade. E é nesse sentido que os testes psicológicos, que são instrumentos de uso exclusivo do psicólogo, são essenciais nesse tipo de avaliação. Os testes, além de trazerem resultados objetivos, eles são muito mais difíceis de serem manipulados do que uma simples entrevista. Então, a ideia que eu queria trazer hoje é exatamente nesse sentido, de diferenciar uma avaliação psicológica tradicional realizada no consultório ou numa clínica psicológica em que a pessoa vai buscar voluntariamente,
da avaliação psicológica forense ou perícia psicológica, que ocorre então dentro de um processo judicial e por determinação do juiz e não por escolha das partes. Agradeço a sua atenção e até o próximo programa.